Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Sejam bem-vindas. Estás aqui, Seja bem-vinda, Miriam, Tati. te adorarei, te adorarei. Sejam bem-vindas, Cris. Operando milagres, Seja bem-vindo, Pai. Seja o primeiro convidado. te adorarei. Estás aqui, Sejam bem-vindas. Aproveitem para chamar as amigas para estarem com a gente. Obrigada. te adorarei. Olá, Lu. Seja bem-vinda. Jamile. Deus é Deus de milagres. Estão preparadas para viver promessas? Caminhos no deserto. Escuridão, meu Deus. Estão preparadas para serem luz no meio da escuridão? Cabeça, não mais cauda. Se tornarem a mulher que Deus chamou vocês para serem. Luz na escuridão, Isso. E aí a gente não vem sozinha. Chama aí, manda esse coraçãozinho aí, manda esse aviãozinho para outras mulheres estarem com a gente. Seja bem-vinda, Lud, Sônia. Ó, Pai, seja bem-vindo aqui. Seja o primeiro convidado. Isso aí, vamos lá, traz as mulheres pra cá. Hoje, nossa segunda live, segundo episódio da série Saindo do Deserto. E quando ontem nós falamos sobre a bússola, nós falamos sobre a necessidade muito maior de você saber pra onde você vai do que de onde você está. Não importa seu ponto de partida, a gente tá aqui realinhando a rota. Essa primeira semana de 10 semanas a gente está reconhecendo o deserto, entendendo qual é o deserto que a gente vai ter que enfrentar, identificando onde a rota que nós vamos traçar sem perder a direção da bússola. A bússola, ela é um instrumento de direção, não de localização. Então sejam muito bem-vindas, rainhas. É um prazer aqui estar com vocês. E hoje, nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre a jornada. Então conta aqui pra mim aqui, coloca aqui pra mim o número 1, quem tava ontem. Quem tá vendo, o número 1, perdão. Coloca aí o número 1, quem tá vindo pela primeira vez. Coloca 2, quem tá vindo pela segunda vez. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo, Andréia, Carla, Zene. Sejam muito bem-vindas. Nossa jornada do deserto, saída do deserto, é uma jornada de 40 dias. E eu tô aqui com meu coração queimando, fervendo, para compartilhar com vocês aquilo que tem chegado no meu coração, aquilo que veio do coração de Deus pro meu coração e eu posso agora transbordar na vida de vocês. Eu posso dizer que eu passei por vários desertos na minha vida e recentemente eu passei também por um deserto da saúde, né, da minha família, meu pai quase morreu, minha própria saúde também. Eu tive que precisar parar um pouco e olhar um pouquinho para mim, olhar para dentro. E nessas reflexões, nesse deserto que nos prova para sermos aprovados, a gente é transformado. E nessa minha transformação, eu não poderia deixar guardar só para mim. Por isso que eu vim aqui compartilhar isso com você. Por isso que eu falei assim, qual a forma que eu tenho de poder transbordar, compartilhar tanta coisa. Fiquei 4 meses sem trazer nada e agora eu tenho que trazer de uma forma abundante, certo? Então esse desafio de 40 lives, nós temos o grupo no Telegram, eu não tô deixando gravado, é ao vivo, sem replay, então se você tá aqui, vai até o final, não pare, porque ela não vai ficar gravada aqui. Wendy, por que você não deixaria gravada? Você gostaria de deixar gravada? Poderia deixar gravada, mas o Instagram, ele pune quem produz conteúdo longo, sabia? Hoje em dia, o que dá ibope é videozinho de dancinha, videozinho virais, memes. Quando é conteúdo sério, aqui não é pra isso. Não estão interessados nisso. Mas parabéns, você é diferenciada. E se eu deixar esse conteúdo gravado, né, o meu algoritmo vai
não vou entregar mais nada dos meus conteúdos, cada vez entrega menos, então eu não posso deixar gravada. Então parabéns para você que tá aqui ao vivo, né? E entre no grupo do Telegram, tá lá no link da bio, porque lá todos os dias eu vou colocar desafios. O desafio de ontem, sobre a bússola, nós já fizemos. Eu já coloquei um exercício ali de neurociência, onde você pode transformar a forma que você enxerga o seu futuro com um simples exercício diário. Então faça esse exercício, comente lá no grupo. Tava fechado o grupo, né? Hoje me mandaram mensagem, onde eu quero comentar, mas o chat do grupo tá fechado. Eu liberei o chat do grupo do Telegram. Ah, o Ed não tem o Telegram. Então vai lá e instala, porque vai ser um prazer ter você na jornada. Lá a gente vai poder conversar mais, a gente vai poder trocar mais experiências. Então seja bem-vindo ao segundo episódio da jornada 40 dias no deserto. Ontem nós falamos sobre a bússola, sobre os desertos que você está vivendo. Qual deserto que você está vivendo? E nessa jornada, o que você pode esperar? Você pode esperar mais entendimento sobre as neurociências, como que o seu cérebro enxerga, reage, se comporta, interpreta os desafios da sua vida, como que a fé, né? Como que você pode exercitar a fé em meio aos desertos, aos desafios da sua vida. Que tipos de desafios? Todos os nossos desafios que trazem preocupação para a nossa mente, né? Então, os problemas mentais, emocionais e físicos estão relacionados a dois pilares principais: relacionamentos e carreira. Como assim, Wendy, você pode afirmar que todos os problemas que a gente vivencia, a origem são relacionamentos e carreira? Quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem um cérebro que é social. Todos os sistemas do corpo, eles têm uma função. Função do sistema cardíaco: bombear o sangue através do corpo, né? Qual a função do sistema tegumentar da pele? Proteção. Qual conexão? Qual o objetivo do sistema nervoso? Relacionamento. Nosso cérebro, ele é formado, ele é desenhado para que a gente possa sobreviver. E para a gente sobreviver como humanos, nós precisamos de outras pessoas, precisamos de uma tribo. Não é hoje que a gente vai falar de tribo, amanhã, então já põe no seu calendário também, porque amanhã nós vamos falar de tribo. A gente vai falar sobre esse cérebro social. Por que que você está na tribo que você está? Tem a tribo dos marombeiros, tem a tribo dos fitness, tem a tribo dos que comem de tudo, sem culpa, né? Tem a tribo dos que fazem exercício, tem a tribo do que são sedentários, tem a tribo dos CDFs, tem a tribo dos baladeiros. Qual tribo que você é? Você vai entender amanhã sobre como que a gente escolhe essas tribos. Mas hoje o objetivo é da jornada. Ontem nós falamos sobre a bússola. Então não importa onde você está, mas para onde você está indo. A bússola focaliza na direção, não na localização. Só que uma vez que você agora já tem a direção, que você já entendeu que a sua bússola, aquela bússola infalível que são os planos do Pai para você, aquela bússola, quando você para e fala assim, qual o meu papel? O que eu estou fazendo da minha vida? Quem é a mulher que Deus me chamou para ser? Não importa o tamanho do seu abismo que você está. A Davi fala assim, sonda meu Deus, pois tu conheces meu coração. Né? Se eu tomar asas da alva, né? Se eu for no abismo, lá tu vais me encontrar. Então eu não sei o tamanho do abismo que você está, o tamanho da escuridão que você pode estar. Talvez a sua vida possa ter perdido o sentido. Talvez você possa estar simplesmente insatisfeita ou perdeu todo o sentido. Busca a bússola. Ela é magnética. Ela conecta e ela não depende de rede. Ela não depende do que os outros pensam, acham, falam. Ela vai guiar você. Ok, entendi que eu sou, né, filha amada do Criador. Entendi? Olá, Clara, seja bem-vinda. Então, vocês que estão aqui, ó, toda vez que eu falar alguma coisa que tocar aqui, põe foguinho, põe coraçãozinho em chamas. Compartilha aí pras amigas para você trazer a sua tribo, porque a gente não pode. Quem vai pro deserto sozinho morre.
Então aqui não é lugar de ficar sozinho. Você tem que ter pelo menos as 5 pessoas que você mais convive junto com você aqui para vocês alinharem seu modo de falar, de pensar, de agir, tá bom? Chaves, isso mesmo, Miriam, manda a chavinha também. Chaves virando, portas que vão se abrir, certo? Caminhos que vão surgir no meio do deserto. Então, quando a gente pensa em direção, a gente precisa saber com quem eu vou, quais os recursos que eu vou, qual é o meu ponto de partida. Então esse é o nosso objetivo hoje. Se prepara para a gente iniciar a nossa viagem. Mas antes de começar essa viagem, a gente precisa recalcular essa rota. Talvez você está indo numa direção totalmente oposta aos planos que o Pai tem para você. Então, Pai, quais meus planos para mim? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu posso alinhar o desejo do meu coração com o seu? Uma coisa que eu sempre orei assim, Senhor, que os desejos do seu coração sejam do meu. Alinhe o meu coração com o seu, porque se aquilo que eu estou desejando for mal pra mim, tira. Quando eu tava namorando meu esposo, e ele me pressionando pra casar, e eu fugindo, que eu não... Eu pensava, não sei se é o homem certo pra mim. Eu falei, eu ansiosa, aí a minha amiga, e aí, Wendy? Como é que é? Vai casar, não vai? Você tá namorando? Amiga, ele quer casar. Mas e aí, você quer? Eu não sei. Aquela ansiedade, não sei se ele é homem, não sei. Assim, mas amiga, olha, eu quero que Deus fale comigo. Sabe como que Deus fala? Deus testifica pela paz. Ela falou, Wendy, Deus testifica pela paz. Você sente paz? Eu sinto. Você ama ele? Eu falei assim, amo. Você consegue viver, assim, imaginar sua vida longe dele? Eu falei assim, não. Você sente paz? Sinto. Então, tá esperando o quê? Deus vai testificar pela paz. E a paz que Ele nos dá é uma paz, não é uma paz que o mundo dá, que é o esperar que tudo esteja bem, que a gente esteja em campos verdejantes, que a gente esteja em águas tranquilas, em que a gente só tenha sempre sombra e água fresca, não. Essa aí é o que o mundo fala. Feliz ano novo, muita paz, muita alegria, muita saúde, muito dinheiro, que nunca tem um problema. Mentira, ele fala assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A paz que ele nos dá é a paz que excede o entendimento. Você não precisa entender, você só sente. E quando você está no deserto, independente do lugar que você esteja, num vale, no deserto, e se você tem a bússola, se tem o guia com você, você vai viver uma paz que excede o entendimento. Então é isso que eu quero trabalhar na sua visão, na sua identidade, na sua essência, certo? Hoje é um dia de restauração, um dia de caminhos no deserto. Então se prepara, fica comigo aqui na jornada, encaminha esse aviãozinho aí e traga outras pessoas para estar com a gente, certo? Falamos ontem sobre a rede, o GPS, que muitas vezes a gente coloca o nosso destino para onde a gente acha que tem que ir e fica travando, recalculando rota. Então, calma, bússola não tem isso. Bússola é direta, é norte. Siga o norte. Mas qual o caminho? Qual é o caminho? Jesus não é norte, Jesus é caminho. Ele tá com a gente. Você não precisa esperar um dia ver ele. Não, você tá com ele hoje. Ele vai caminhar com você hoje. Ele vai te dirigir hoje, certo? Eu falei um pouco ontem sobre os meus desertos, sobre o que eu vivenciei, eu passei. E o meu maior desafio era equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Porque quando eu acertava na vida profissional, a minha vida pessoal desmoronava. Quando eu falei assim, então quer saber de uma coisa? Eu quero ficar só em casa cuidando dos meus filhos, mas como? Como que eu vou sair de um trabalho? Como que eu vou largar tudo? Cuidar da minha família? Se eu dependo do dinheiro, se eu dependo de um salário, se eu dependo dessas situações. Então eu entrei num momento de muita ansiedade, de muita aflição, de muitos medos. E aí eu precisei buscar essa bússola que me realinhou ao meu chamado, ao meu propósito, certo? Então muitas vezes a gente está fora do nosso chamado, a gente está colocando destinos nesse GPS, não são os destinos que são nosso verdadeiro chamado. São destinos que muitas vezes criando expectativas sobre o que as pessoas esperam da gente. Do que meu pai, minha mãe, meus amigos fazem, o que todo mundo faz, o que a manada tá indo. Porque é mais fácil, é mais prazeroso. Amanhã você vai entender sobre quando a gente falar de tribo, porque é gostoso estar em bando. O nosso cérebro, ele foi desenhado para viver em bando.
Né? O que Deus fala para Adão? Não é bom que o homem esteja só. Pensa comigo. Antes de Deus dar para Adão uma parceira, ele já tinha criado os animais para dar nome. Imagina Adão dando o nome 2, pares. 2. E ele olha para você, mas todo mundo tem um par e eu não? Amanhã vai falar disso, mas não é bom que o homem esteja só. Então, nosso cérebro foi desenhado para estar em grupo, estar em bando. E é muito mais confortável seguir o bando. Só que muitas vezes, viver o seu chamado, o seu propósito, não é seguir bando. Você tá aqui porque você tem um diferencial. Você tá querendo sair do bando. Porque uma coisa é o comum, outra coisa é o normal. É comum a gente ver pessoas infelizes no casamento. É comum as pessoas casarem já para se divorciar. É comum as pessoas estarem extremamente doentes, ansiosas. Nós passamos por uma pandemia viral e agora a gente está vivendo uma segunda pandemia emocional. Nunca o mundo esteve tão doente. As pessoas ficaram presas, enclausuradas durante 2, quase 3 anos e saíram ali extremamente animais, extremamente excêntricos. Eu posso tudo, tem que viver 10 anos e um dia. Animais. Mas a nossa essência é ser animal. Nós somos mamíferos? Somos. Mas você é um animal, mamífero? Tem gente que... Na ciência, é. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Não, você é Deus? Não. Eu sou imagem e semelhança dele. Ele nos fez diferentes. Ele nos fez com forma de pensamento crítico. Diferente só dos animais mamíferos, nós temos aqui um córtex pré-frontal. Nós temos aqui uma área de tomada de decisões. Os animais não podem escolher qual bando eles vão. Eles simplesmente estão no bando. A gente pode. Os animais não podem escolher construir uma casa. Eles pegam o que tem na natureza. Os animais não podem transformar uma matéria. Os animais, eles não têm a capacidade de criar. O único animal que Deus deu a possibilidade de criar somos nós. Percebeu isso? Então, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, então você pode criar uma nova realidade. É possível criar uma nova realidade. Só que essa realidade precisa estar alinhada com a bússola. Porque todas as vezes que você tentar fazer alguma coisa e estiver desorientada da bússola, é a hora que você se perde. É a hora que nada dá certo. É a hora que tudo trava. É a hora que tudo fica difícil. Então, eu comecei a seguir. Não, tem que ter um bom emprego, tem que ter segurança. Tenho que... Cresci numa família onde via meu pai sempre desempregado. Né? A minha mãe sustentando a casa, fazendo faxina, vendendo coisas. Eu falei assim, eu não quero ser como a minha mãe, que nunca sabe quanto que vai ganhar no final do mês. Mas eu também não quero ser como meu pai, que tem emprego, agora tá em emprego, tá desempregado. Tem emprego, tá desempregado. Tem emprego, tá desempregado. Então, o que eu preciso? Eu preciso de segurança, preciso de estabilidade, né? Preciso de foco, preciso estudar muito, preciso ser concurseiro. E eu consegui. Só que quando eu cheguei lá, no meu topo, eu vi que aquele topo era muito pequeno. Não era o topo que Deus queria pra mim. E se eu tivesse me acomodado com aquele topo, eu não estaria aqui hoje transbordando na sua vida. Se eu tivesse me acomodado com aquele topo, hoje eu não seria... Teria o meu filho, o Danielzinho. Calma que a gente tem aí 40 dias. Vocês vão conhecer muito de mim, mas o foco aqui não sou eu. O foco é você. Eu tô aqui para transbordar em você. Esse desafio é para você sair do seu deserto. Me conta aqui, qual deserto que você tá? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui. Põe nos comentários que eu quero saber. Qual deserto que você tá? É de relacionamentos? É de carreira? É de saúde? É saúde física? É de saúde emocional? Conta aqui pra mim. Porque todo o meu processo terapêutico e de mentoria é focado em resultado. Eu não tô aqui pra ficar cavucando dor. A gente tá aqui pra aprende com o passado, foca no presente e olha pro futuro. Certo? E a gente precisa entender
nessa jornada para onde você está indo. Então, qual é o seu tipo de deserto? Dependendo do tipo de deserto que você tem uma intervenção. Quando a gente vai no médico e faz um diagnóstico, a primeira coisa, eu preciso diagnosticar, preciso fazer alguns exames, observar alguns sinais e sintomas. E o que a neurociência comprova? Que o problema não é o problema. Os problemas que você traz de saúde, de dinheiro, de relacionamento. Ai, nunca tenho dinheiro, sempre tô perdendo dinheiro. Ai, eu tô sempre infeliz, insatisfeita nisso, naquilo. Ai, meu marido não faz aquilo, os homens não prestam. O problema nunca é o problema. Isso é só um sintoma. A gente precisa entender os conflitos que estão por trás, que não é uma causa específica, mas são padrões de condicionamento adaptativos cerebrais. São conexões, aprendizados que você e eu, na nossa limitação cognitiva, emocional, comportamental, quando tinham recursos que faltavam, quando a gente precisava de um outro ser humano, sendo humano, nos olhando como humanos, atendendo as nossas necessidades, isso faltou. E aí, como faltou, a gente cria, cada cérebro de um jeito, as suas próprias interpretações. Por isso que é importante você estar nessa jornada, porque aqui você vai estar vivendo uma metanoia, uma mudança de mentalidade, o que está lá em Romanos 12:2. Não vos conformais com esse mundo. Não se conforma com o que é comum. Não se conforma com uma vida infeliz nos relacionamentos. Não se conforma com a perda da sua família. Não se conforma em ganhar o mundo e se perder de si mesmo. Não se conforma em fazer o que todo mundo quer. Ganhar todo o dinheiro do mundo, mas dentro de você tá vazia. Não se conforma, renova o seu entendimento. Reformula essas sinapses, essas conexões, esses aprendizados que são disfuncionais, que te levam para um lugar onde não é aquele que Deus separou para você. E existe um lugar que Deus separou para você. Primeiro, no coração dele. Segundo, quando você está vivendo o seu chamado, é leve. Um dos sinais de que a gente está fora do nosso chamado é quando está pesado, é quando está difícil. Porque ele fala, o meu fardo é suave, é leve. Se está pesado, você está carregando um peso que não é teu. Se está pesado, você está vivendo vida que não é sua. E a gente vai falar disso. O que é honra, o que é desonra, qual é o seu lugar, qual não é o seu lugar, certo? E eu já trabalhei em UTI, já trabalhei em emergência, já vi gente morrendo, muita gente morrendo. Né? Hoje, trabalhando em saúde, atendo mulheres, né? Tenho um projeto de pesquisa com mulheres com câncer, a parte emocional delas. Vejo pacientes terminais também. E uma coisa que eu nunca vi é uma pessoa no final da sua vida, nos seus últimos momentos de vida, se arrepender porque trabalhou pouco. É se arrepender porque não entregou aquele relatório. É se arrepender porque eu não ganhei mais dinheiro. E eu percebi que ao viver os meus desertos, quando estava tudo pesado, quando estava tudo difícil, é porque eu estava dando valor demais ao que tinha pouco valor. E aquilo que tinha muito valor, eu dava pouco valor. Então, quando a gente pensa na história de Israel saindo do Egito, eles passaram por 3 fases. A fase do cativeiro, a fase do deserto e a fase da conquista da terra prometida. A fase do cativeiro é onde eles eram escravos. Escravo não tem voz, escravo não tem opinião, escravo tem que ficar naquele meio cheio de correntes, come o que tem, faz o que mandam. Né? Escravo está vivendo de condição, escravo não pode tomar decisão. Quantas vezes na sua vida você traçou planos, desejos, se esforçou, mas agarrou. Nada sai do lugar, nada muda, tá pesado. Você tá no cativeiro. Nós temos muitos cativeiros dentro da nossa alma, muitas vezes, que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender. Ai, Wendy, mas o meu cativeiro são meus traumas. Porque eu fui abusada, porque eu fui isso, que eu fui aquilo, porque a minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo. Uma coisa que você vai entender, hoje os estudos mais recentes sobre traumas, eles mostram que existem eventos adversos da infância, as EADs, que geram impacto
nas doenças? Sim. Na pobreza? Sim. Nos maus relacionamentos? Sim. Mas não é isso que vai determinar o seu futuro. Então, isso são fenômenos, não causa. Quando a gente fala de fenômeno, a gente está falando de várias vivências, experiências, crenças, interpretações. Pensa que aqui, ó, o que você sabe é o topinho do iceberg, mas o que está por baixo é tanta coisa que a gente precisa avaliar. O ser humano, ele é tão complexo, ele é tão único, que a gente não pode simplesmente submeter você como achar que você é um rato de laboratório, que do 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então a gente precisa entender isso. Esses cativeiros são aprendizados disfuncionais. Por isso que é importante você estar aqui, renovar o seu entendimento. E é importante também que você seja uma mulher liberta para libertar, curada para curar. Pega esse aviãozinho e encaminha. O grupo do Telegram tá lá para você fazer os desafios, para você compartilhar o link, chamar outras pessoas para estarem com você, tá bom? E a satisfação que a gente tem de viver o nosso chamado, ele é imensurável. Quando a gente percebe que através da nossa vida, que nós somos um instrumento, e é isso que me move de estar aqui. Wendy, 40 dias, você não poderia simplesmente fazer conteúdos todos os dias? Um pouquinho por dia. Mas me move isso aqui, ó. A gente não tá aqui, mas eu sinto que eu tô olhando no seu olho. Eu me sinto como se você estivesse numa cadeira aqui na frente. Como se fosse uma mentorada minha. E isso, pra mim, é um valor imensurável, certo? E o conteúdo depois a gente faz alguns fragmentos e corta. Mas o que eu posso gerar aqui nesses dias é uma forma de realmente o meu coração queimar. Sejam bem-vindas, vocês que estão chegando aí. Então, onde você tá? Você tá cativa, aprisionada. Wendy, saiu minhas correntes, eu senti que agora eu posso andar. Agora eu senti que eu sei quem eu sou. E eu consigo andar no deserto. Só que agora eu tô perdida. Eu não quero andar sozinha no deserto, senão eu morro. Eu não quero andar sem uma bússola. Então, eu preciso de uma tribo para eu andar junto, né? Essa perdida. Mas qual é a tribo? Para onde eu tô indo? Tem que ser pessoas que estão indo para onde eu tô indo, que têm os mesmos valores, que têm o mesmo ponto desejado do que eu, né? Então, aí sim, a perdida precisa de uma direção, precisa de um mentor. Então, o povo de Israel estava cativo do Egito, de Faraó. Tinha que construir as muralhas, tinha que construir as pirâmides, tinha que carregar pedra. Os seus bens foram todos confiscados, né? Eles eram escravos. O povo que veio de Canaã, uma terra que manava leite e mel, que passou por uma grande fome, Deus preparou José, olha isso, Deus preparou José, o menor de 12 irmãos lá, tirou ele. Os irmãos, por inveja, Deus deu uma visão para ele grandiosa, para José. Olha só, o que eu quero, você vai ser grande, você vai ser governador, você vai ter o sol e a lua, as estrelas ajoelhando para você. E ele ficava vislumbrado com tudo aquilo que Deus mostrava que ele ia ser. E ele tinha convicção, ele tinha bússola. Só que os irmãos dele ficavam com inveja. O pai e a mãe dele falavam assim, para com isso, o que é isso? Você tá se achando, né? Você tá se achando? Ele poderia simplesmente ignorar o chamado dele e se conformar e ficar ali, quietinho, bonzinho, agradando o papai, mamãe, irmãozinhos. Não, ele viveu o chamado dele, acreditava, ele falava, e o que despertou? Inveja. Mas até a inveja dos irmãos dele, Deus usou como estratégia para ele se preparar. Então, aquele José que ficava numa terra boa, que os irmãos entregaram ele, colocaram ele lá, venderam ele como um escravo para o Egito. Ele chegou no Egito, passou, não vou contar a história de José hoje, talvez no próximo episódio a gente aprofunda em José. Mas quando ele chegou, todos os lugares que José passou, ele governou. Wendy, mas ele era escravo? Ele estava escravo. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele sabia quem ele era. Ele sabia o chamado dele, ele tinha a bússola na frente dele, e ali, na casa de Potifar, ele era um mordomo, ele era o chefe da casa, né, de todos os empregados. Aí ele foi acusado. A mulher de Potifar falou que ele queria dormir com ela, enganou, injustiçado. Foi pra prisão. Me fala uma coisa, você já viu alguém governar de cabeça erguida na prisão? Já viu? Eu nunca vi.
Mas na prisão, você sabia que José tinha a chave da prisão? Ele estava na prisão e ele era líder dos presos. Ou seja, quando eu falo pra você, levanta a cabeça, rainha, senão a coroa cai, é isso. Não importa o tamanho do deserto. Levanta a cabeça, senão a coroa cai, né? Jamais vi uma mulher de batom vermelho de cabeça baixa. Então, quando você sabe quem você é, o seu chamado, você não abaixa a cabeça. Nem no meio do deserto, nem na prisão, nem onde você está. Ele sabia. E ali, Deus tinha um plano para ele, para que tudo ali, depois você lê o livro depois você lê sobre a história de José, ele decifrou o sonho de Faraó, falou: Faraó, ó, vão ser 7 anos de muita fome, 7 anos de muita fartura, depois 7 anos de muita fome. Elege alguém bom, um bom governador, para durante esse ano de fartura, guardar dinheiro, guardar comida, porque vai ter fome na terra. E aí Faraó falou assim: quer pessoa mais sábia, quer pessoa melhor gestor do que você? É você mesmo. E ali, todo plano, a gente entende como que José ia ser governador de um Egito do outro lado da terra. Como? Então ele precisou passar pelo deserto, ele precisou ser provado. Mas ele foi aprovado em todos os desertos que ele passou. E é isso que vai acontecer com você, se você entender quem você é e ter a bússola. Então, quem não assistiu o episódio 1, volta e assiste. E agora é a jornada. A jornada, esse povo, então, quando ele foi governador, né, toda a família dele, o pai dele, foi pro Egito com seus bens. O povo de Israel ficou tão poderoso no Egito que depois que esse faraó, que era amigo de José, morreu, ele falou assim, o outro faraó falou assim: meu Deus, esse povo tá muito grande, esse povo tá muito numeroso, esse povo, onde eles botam a mão, eles prosperam, esse povo vai virar o jogo e eles vão nos dominar, então eu vou fazer eles escravos. Ou seja, eles entraram de novo no lugar onde eles eram honrados e se tornaram escravos. E ali eles estavam cativos, aprisionados, e eles precisavam de alguém para libertá-lo. Deus preparou quem? Deus preparou Moisés. Moisés, quando ele nasceu, ele ia ser morto. Tinha uma história, né? Já tinha um decreto de Faraó falando assim, ó, que todos os meninos têm que morrer. Porque esses hebreus, eles são muito bons, ou eles são muito bem-sucedidos, eles são muito inteligentes. Então, vamos acabar com os homens. Quando a gente fala de relacionamento, eu vou falar mais disso. Mas acaba com os homens, deixa só as mulheres, as empoderadas. Isso é alguma semelhança, mera coincidência com os tempos de hoje, né? Acaba com os homens. Transforma os homens em tudo em banana, feminininhos, sem honra. Empodera as mulheres. Calma, tem muita coisa pra gente ver. Enfim, naquele momento, Moisés, ele perdeu a família dele e teve que morar no castelo de Faraó. Ele teve que ficar ali 40 anos sendo preparado. Num lugar que não era dele, sabendo que o povo dele sofria. E ele estava lá, no castelo. Até o momento que acabou o tempo de preparo, que ele já sabia tudo de castelo, que ele já sabia tudo do que acontecia lá, como que era o decreto de Faraó, como que era a forma de falar, de agir, como que eles se comiam. Ele já sabia toda aquela cultura e Deus falou assim: agora chega, agora vai pro deserto. Agora eu quero te preparar para você ali, ó, aprender como é não ter nada. Então ele tinha tudo, depois não tinha nada. Os desertos que você passa, eles podem ser só privação ou eles podem ser uma provação para você ser aprovado. Então, durante 80 anos da vida de Moisés, ele foi preparado para ele voltar naquele lugar, na terra dele, onde ele foi criado, dentro do palácio de Faraó, para falar para Faraó: tira o meu povo daí. Chega, acabou o tempo deles serem cativos, eles vão ser libertos. Tira as correntes deles. Eles vão agora para onde? Para a terra, a gente vai voltar para Canaã, para a terra deles. A terra lá dos nossos ancestrais, a terra que é nossa, ganha nosso direito.
que a gente saiu de lá por causa da fome, mas a gente vai voltar. E aí ele teve que passar para aquele momento, o povo teve que sair, teve que caminhar no deserto. Então qual o momento que você está hoje? Cativeiro emocional, onde você não pode tomar decisões, onde você tá travada, onde você não... Por mais que você se esforce, onde você tá, onde você quer chegar, você tenta e nada vai, tá cheio de bloqueios, cheio de travas, cheio de impedimentos. Então você precisa aí, ó, ser arrancada daí. Forte impacto emocional. É assim que a gente quebra correntes, certo? Então, vamos lá, forte impacto emocional. Morte de primogênitos. Morte de primogênitos. Tipo assim, nossa, vou embora. Deixa vocês embora. Foi embora. Depois teve o período que o povo estava perdido no Egito. Então, todo aquele momento tá privado, não tem comida. Deus manda o pão, o maná. Ah, mas no Egito tinha carne. Deus manda as codornizes. Ai, mas a gente vai morrer de sede. Sai água da rocha. Ou seja, um povo que tá perdido, tá vendo um monte de milagre, mas não para de reclamar. Não para de murmurar. E vive insatisfeito. Vive reclamando. Não enxerga milagre. Sabe qual é o problema da nossa vida? A gente transformar o extraordinário em comum. E é extraordinário você poder acordar, ter um ar para respirar, ter uma cama para morar, dormir, ter uma família para amar. De novo, volta aqui. O que eu fazia? Eu valorizava demais aquilo que não tinha valor e valorizava de menos aquilo que tinha muito valor. E eu precisei passar por aquele cativeiro emocional, espiritual. Tive que sair dali. Quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu comecei a entender que o meu negócio é ser tete a tete, ensinar, encorajar, direcionar, né, mostrar para as pessoas o potencial que elas têm, que elas são muito mais do que elas são. Lá em 2015 eu desenhei minha primeira missão de vida, ajudar pessoas comuns a se tornarem extraordinárias. Né? Equilibrar sua vida pessoal, profissional, entender que a vida é sistêmica, não adianta eu cuidar de uma área da vida e as outras estarem deteriorando. Quando eu desenhei essa minha visão, quando eu acertei a bússola e segui o que Deus mandou eu fazer, em 2 anos eu exonerei um emprego federal, 2017. E aí, eu me lembro que nesse momento foi muito interessante pra mim, porque foi um momento de... Eu não sabia onde que eu colocava tanta alegria. E na minha família, né, pelas condições sociais, culturais, a gente não era muito de comemorar aniversário. Eu não tinha festa de aniversário, nada. Então, 2017 foi assim, é meu aniversário. Pela primeira vez eu tô vivendo essa liberdade. Eu não quero festa pra mim, eu quero dar uma festa pros meus pais. Né? Minha mãe, por exemplo, nunca tinha... ido num hotel, vocês acreditam? Minha mãe nunca tinha ido para um hotel, nunca tinha feito uma viagem. E aí eu falei assim, não, eu quero passar meu aniversário com os meus pais, num lugar diferente, né? Quero ir para um hotel gostoso. E a gente foi ali para redores de Campos do Jordão. A gente falou assim, não, vou levar para eles, a gente vai passar um final de semana bom, né? Com tudo ali que a gente pode viver. Então foi um momento muito feliz. E eu falei assim, então mãe, vamos preparar. E uma coisa que você precisa entender, que quando você tem a direção, tem a bússola, e você vai fazer a viagem para sair do seu deserto, você precisa planejar essa viagem. Você precisa entender para onde eu vou. Então eu vou para São Paulo, mas eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta, de ônibus, posso ir de bicicleta, pode ir a pé. Como que eu vou? Dependendo do veículo que eu uso, vai demorar. E o quanto que eu tô disposta? Eu tô disposta a ir para São Paulo a pé? Às vezes você tá num cativeiro. Às vezes aquele cativeiro você tá tentando resolver um problema de alma, um problema emocional, cativeiros... E tá há anos tentando. É como se eu estivesse andando a pé, não cheguei a lugar nenhum. Às vezes você tem um problema que é espiritual e você tá tentando resolver com remédio e tá andando a pé. Entende? Então, assim, peraí.
É interior de São Paulo, não dá pra ir de avião porque tem que ir, é contra o fluxo. Então vamos de carro. E é muito engraçado, porque eu me lembro direitinho da minha mãe. Como é que é? Isso aqui. Aí a gente arrumou no carro pra ir, guardando as malas assim, né? Minha mãe, meu pai, eu, Alisson e Samuel. Samuel na cadeirinha, aquele trambolho de cadeirinha no carro. Meu Deus, quase não tinha lugar mais, aquele monte de malas. Mas a gente tem que levar pouca coisa. Aí minha mãe, enfia todo buraquinho, né? Assim, né? Pega uma sacolinha, aquele barulhinho e vai pondo aqui, vai pondo ali, vai pondo ali. Mãe, o que é isso? Um monte de rolo de papel higiênico, um monte de caixa de leite. O que é isso, mãe? Ué, não tem que levar papel higiênico? E o leitinho pra Samuel? Mãe, calma, mãe, lá tem, fica tranquila. E a pergunta que eu te faço é, nessa jornada, se você, imagina que você vai pra um lugar que tem praia, faz sentido você carregar uma mala cheia de roupa de inverno? Ou se você vai pra um lugar frio, como a gente tava indo no Campos do Jordão, friozinho, junho, faz sentido você lotar a sua bolsa de roupa de calor? Se você tem um lugar onde já tem o papel higiênico, já tem o leite, faz sentido você ficar ocupando espaço, carregando peso desnecessário? Lugar de deserto, você só tem que levar o mínimo necessário. Você tem que levar o que vai garantir a sua sobrevivência. E muitas das vezes a gente trava caminho porque a gente está carregando pesos. Ou muitas vezes a gente está carregando coisas que a gente valoriza demais, que deveria valorizar menos. Ali no deserto, o povo, quando ele saiu do cativeiro, o faraó falou assim, vem embora, vocês levam, nenhuma unha vai ficar, toma aqui muitos bens, toma ouro, toma riqueza, toma tudo, leva pro deserto. Só que eles valorizavam tanto aquilo, eles eram tão escravos, escassos. Eles não viam a cor do dinheiro, de repente tinha tanto dinheiro, tanto ouro, tanto coisa. E no deserto eles começaram a olhar para quê? Para aquilo. Eles tinham sobre ele, de dia, uma nuvem, que era a própria mão de Deus, tirando o calor aqui, acalmando, trazendo frescor. De noite tinha uma coluna de fogo. Eles estavam vendo a água sair da rocha e eles só olhavam para o que eles não tinham. Eles só olhavam para o que tinham deixado para trás. Eles se perderam. Eles estavam dando valor para o que não tinha mais valor. E o que você vai fazer com tanto ouro no deserto? Faz o quê? O que dá para comprar? Não tem shopping. No deserto não tem shopping. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles tinham o próprio Deus para eles olharem, para eles adorarem, para eles agradecerem. E eles estavam olhando para aqui, dando muito valor porque tinha pouco valor. Será que você vai precisar ter tudo que essa vida te dá para você valorizar a paz que excede o entendimento que dinheiro nenhum pode comprar? Porque se dinheiro comprasse paz de espírito, se dinheiro comprasse amor, não tinha tantas pessoas com mansões milionárias chorando no travesseiro porque não tem um lar. Não haveriam tantas pessoas com a conta bancária cheia e se suicidando. Não haveria tantos artistas famosos com toda a fama, com tudo que eles podem comprar, tudo que eles podem querer, podendo ter a mulher, o homem que eles quiserem, se drogando, morrendo de overdose. A paz que excede o entendimento não é pela sua força, não é pelo que você merece, não é pelo que você tem, é pela graça. E graça é de graça, é um favor imerecido que você recebe quando você sabe quem você é, em quem você está firmado e quando você olha para o alvo. É nisso que eu quero que você entenda. E as neurociências, elas comprovam que as nossas ações, nossos desejos são sociais. A gente quer o que o grupo quer, é mais fácil ir no meio da multidão, é mais fácil seguir o bando. Ai, vamos desejar isso? Vamos fazer isso? Vamos. Olha o GPS. E aí você não entende porque a vida trava. E aí você se perde no meio da multidão. Você pode escolher uma decisão diferente. Você pode tomar um caminho diferente. Você pode decidir. Você não é um animal irracional. Você é uma imagem e semelhança de Deus.
mas só que exige renúncia. E aí que tá. Então depois que a gente fez essa viagem e tal, e hoje eu aprendi a valorizar o que tem valor. Se hoje fosse o dia da minha morte, se Deus me chamasse hoje, eu ia falar, uma das coisas que eu ia lembrar seria do sorriso da minha mãe naquele dia. E depois, né, depois a gente teve outras oportunidades, a gente viajou, levei minha velhinha para um cruzeiro, né, levamos minha sogra, minha mãe, as duas toda, a ex-faxineira posando de madame no cruzeiro, de um chapéu lá com os cabelos esvoaçantes. Gente, coisa mais linda, coisa mais linda, isso é impagável. Quais as memórias que você está construindo? É isso que vale a pena, é isso que tem valor. E às vezes isso não é no bastidor, às vezes é quando você tá em casa e deita numa cama cheirosa, quando você vai, sente o cheirinho da pessoa que você ama, quando você abraça seus filhos, faz um carinho, quando você conta uma história para dormir. É isso que tem valor. Não é o que você mostra ter, mas é quem você está se tornando. E às vezes você precisa de um deserto para você valorizar o que realmente tem valor. Às vezes você precisa de um deserto para colocar o foco no alvo. Para você se sentir perdida, para você realmente encontrar o que tem valor. Então, quando a gente pensa em neurociência, a gente pensa nisso. A gente vai valorizar o que o grupo valoriza. Só que se eu estiver no grupo errado, eu vou ter valores, eu vou ter crenças, eu vou ter aprendizados errados, certo? E eu aprendi o quê? Que sucesso era ter um bom emprego. Eu pensava, como que eu vou ter segurança sabendo quanto que eu vou ganhar? Tendo um emprego. Mas como que eu não vou ser demitida? Sendo concurseira. Então a vida inteira eu fui concurseira. E quando eu conquistei aquilo que eu achava, eu tava vazia. Eu tava ganhando o mundo, me perdendo de mim. E eu aprendi que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Eu tava tendo muito sucesso profissional, muito aplauso, muito reconhecimento, mas a minha família estava se deteriorando. Eu estava extremamente infeliz de poder de acordar, meu filho tá dormindo, voltar, meu filho tá dormindo, não vê-lo crescer. Eu tinha o sonho de ter mais um filho, mas como? Eu não consigo cuidar de um. E quantas histórias você conta de cativeiro e acha que não tem condição de sair desse cativeiro? Ai, a minha depressão. Ai, a minha doença. Ai, o meu câncer. Ai, eu não posso ter filho porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso isso. Como se aquilo fosse o seu ponto de chegada. Não é. Não é. Esse não é o seu ponto final. Existe uma jornada. Mas o que eu entendi? Que eu precisava me posicionar. Eu me posicionar na identidade de quem Deus me fez para ser, a mulher que Deus me chamou para ser. Eu precisava renovar meu entendimento, sair da manada. Parar de querer o que todo mundo queria. Parar de esperar o que todo mundo esperava que eu fizesse. E começasse agora, peraí. Qual é o meu chamado? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Assumir o seu lugar. Guarda aí essa palavra aqui, ó. Assuma o seu lugar de honra. Assuma o seu lugar, porque todas as vezes em que você está tentando ocupar a cadeira de outras pessoas, tentando atender expectativas alheias, tentando seguir o bando, a sua cadeira está ficando vazia. A gente está vivendo momentos onde aquilo que tem valor está perdendo valor. Aquilo que é certo virou errado, o errado virou certo. A solução virou o problema virou a solução. Cuidado, é o momento de se posicionar. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e sentir o vazio, se perder de si? Do que adianta você ser muito bem sucedida na carreira e ver o seu relacionamento afundando? De que adianta você, às vezes, ir atrás de todos os seus desejos e quando você olha para trás, você corre atrás do vento? Será que é assim que você está vivendo hoje? Então é o momento de você parar, reajustar sua rota, identificar a sua jornada. E Wendy, para onde que eu devo ir? Eu que te pergunto. Qual o seu chamado? Para onde Deus está te mostrando para ir? Ah, Wendy, como que é ser o profissional de valor? Existem princípios
do que é um profissional de valor, de honra. Tudo é a honra, o caminho da honra. O caminho da honra abre portas. O caminho da desonra fecha portas. Então, honrar o seu lugar de mulher, honrar o seu lugar de esposa, honrar o seu lugar de mãe, honrar o seu lugar de filha, honrar o seu lugar de profissional. Nós temos muitos papéis e nem sempre a gente vai conseguir equilibrá-los ao mesmo tempo. Mas a gente precisa definir nossas prioridades, a gente precisa definir nossos papéis. E, na medida do possível, a gente vai identificar qual é a área em que, se eu colocar hiperfoco, qual é o momento da minha vida. Existe tempo determinado para todas as coisas, Salomão dizia, né? Lá em Eclesiastes 3. Tempo de falar, tempo de calar. Então tem um momento de você passar pelo deserto, ficar mais quietinha. Um momento de aprender, de crescer. Tem um momento de aparecer. Eu tô aqui dando minha cara a tapa aparecendo, porque não, Wendy, não é mais momento. Chegou um momento que Deus falou comigo assim, ó, como se fosse um tapa na minha cara. Aquele que pode fazer o bem e não o faz, está em pecado. Assim, nossa, eu posso fazer o bem, eu posso ajudar pessoas, eu posso abrir minha boca e eu tô aqui quieta? Não, não pode. Levanta, ergue a sua cabeça, fala, abre sua boca. E aí, quando a gente pensa nesse lugar de honra, você entende que você tem um lugar que está sendo roubado. As distrações, os cativeiros da vida, essas falácias, muitas vezes está roubando o seu lugar de mulher, de mãe, de esposa. Eu achava que meu lugar de honra era ser uma profissional exemplar, de sucesso, aplaudida, reconhecida. Mas a minha cadeira de esposa e de mãe estava vazia. Quando eu falei assim, então eu não quero saber de nada, só vou ser mãezinha lá. Eu disse, não, peraí. Teve o seu momento e agora vem, equilibra. Quem é minha aluna sabe que eu explico as 7 fases do amor. Então tem a fase que a gente dá colo, tem a fase que a gente tem liberdade, busca liberdade, tem a fase que a gente faz trocas, tem o momento em que a gente busca aí, né, essa secção, a sexualidade, que é a secção, sexo significa cortar o cordão umbilical com os pais, formar nossa própria família. Tem um momento onde a gente devolve o amor que a gente recebeu dos nossos pais para os nossos filhos. Tem um momento que os filhos vão embora e agora a gente vai levar esse amor para o mundo. Então são várias fases do amor. Você tem que identificar qual é a fase que você tá, qual é a cadeira que você tá sentando naquele momento e honrar aquele momento. Se você não honrar o seu momento no deserto, você não vai aprender. E se você não aprender, você não sai dele. Você fica andando em círculos, como aconteceu com o povo durante 40 anos, que era para sair em 14 dias, ficou em 40 anos. Então, o deserto, ele é um lugar onde você vai viver privações e provações. Mas ele também é um lugar de profunda transformação. E mais importante do que saber qual é o seu deserto, é saber com quem você está no deserto. Uma vez, eu estava lendo, né, aquele texto, depois que Jesus foi batizado, e eu não tinha me atentado para um detalhe. Eu não sei se você já prestou atenção nesse detalhe. Quando eu olhei assim, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O quê? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Eu assim, como assim? Então, mais importante do que você saber qual é o deserto que você está enfrentando, é você saber quem está contigo nesse deserto. Quem te mandou para esse deserto. Por quê, Wendy? Porque o deserto, quando a gente é levado pelo Espírito Santo, a gente já sai com a bandeira de vitória. Quando você está guiado com o Espírito Santo, é porque depois do deserto você vai ter um grande mover, um grande rompimento. E Jesus ficou durante 30 anos se preparando para esse chamado. 30 anos. Depois de 30 anos ele recebeu o batismo, ou seja, ele recebeu uma unção. Foi quando João Batista viu, né, uma pomba sobre ele e o próprio pai falou, eis o meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo foi levado sobre ele. Então, Deus permite que a gente vá para o deserto, mas não deixa a gente lá sozinho. Por isso que a bússola precisa ser nosso guia. Por isso que o Espírito Santo precisa ser o nosso guia. E quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias.
de jejum, sem comer, buscando, pedindo direção. E ele foi provado. E aí, pensa agora, qual é a prova que você tá? Então, você tem a prova da sua identidade, a prova da sua capacidade e a prova do seu merecimento. Como assim, Wendy? Como que ele foi provado? O inimigo de Deus virou para ele e falou o seguinte: se tu és o filho de Deus, mande os anjos virem para cá. Ou seja, afrontando a identidade. Você tá com fome? Ou seja, afrontando as necessidades. O que você tem? Qual era o objetivo do inimigo de Deus ali? Fazer dele cativo. Roubar a coroa dele. Roubar a identidade dele de filho de Deus. Porque se ele cedesse ali aquelas tentações, se ele fosse desaprovado, ele seria cativo. E quantas mulheres sentam aqui na minha frente? Aqui, ó, sim, nas minhas mentorias, nos meus cursos, nos meus atendimentos individuais, cativas. Onde o olhar delas é só para as necessidades. Olham só para o que falta, para o que não tem. Igual o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles estavam lá, comendo, vendo pão cair do céu, carne cair do céu, eles estavam pensando que eles tinham, mas esqueceram das chibatadas. É isso que acontece. Se você se contentar com a sua natureza humana, mamífera, impulsiva, a única coisa que você vai querer da vida é comer, beber, dormir, transar. Só. Nosso cérebro é assim, gente. Nosso cérebro é moldado, é desenhado para economizar. A gente não de falar, de transbordar, não vai. Não vai. Talvez esse desejo é porque você quer aplauso, reconhecimento, você tem alguma coisa que está ganhando por trás e está ligado ao bando. Amanhã a gente fala de bando. As armaduras do bando. Mas quando você está bem resolvida, está em paz, está com as suas contas pagas, está com saúde, você quer ficar em casa comendo, vendo Netflix e namorando. É só isso que você vai querer. Essa é a nossa natureza. Só que esse é o seu chamado. Ficar cativa das suas necessidades básicas, vivendo só de condição e não tomar uma decisão de sair do deserto? E qual é o perigo? O perigo é quando você vai para o deserto pelos outros, não por si. Você vai pelo deserto do que os outros pensam, do que os outros acham. Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Ele foi ali para passar por uma provação e sair dali. Tinha tempo determinado. Aprendeu, provou, foi aprovado e saiu. E aí, uma coisa que eu te pergunto. Identidade. Quem você é? Ele falou, eu não preciso provar que eu sou filho de Deus, não. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas se você sentar com fome, prova aí a sua capacidade de transformar pedra em pão. A palavra diz, nem só de pão viverá o homem. Ah, mas se você é tão poderoso, se joga desse penhasco aqui, manda os anjos te pegarem. Ele, não, eu não preciso provar. Então, eu te pergunto, qual a aprovação que você está vivendo, qual o seu aprendizado e você precisa sair daí logo. Assim como a gente precisa entender qual é o nosso lugar de honra, a gente precisa adquirir sabedoria para tomar decisões. Quem eu sou como mulher? A gente estuda para ser uma boa profissional, mas não estuda para ser mãe, não estuda para ser esposa, não estuda para ser filha. A gente não aprende, muitas vezes, não tem uma renovação da nossa mente para definir qual é o meu lugar, qual é o lugar dos meus pais, qual é o lugar do meu marido, qual é o lugar dos meus filhos. E é por isso que nos meus programas de mentoria, a gente às vezes tem cursos, módulos específicos para cada área da vida. Onde você desenvolve a sabedoria que você precisa, onde você desenvolve aqui, ó, cognitivo, emocional,
ação, decisão, certo? Então fala pra mim aí o que você, de tudo que eu falei aqui, o que mais fez sentido pra você. Qual deserto que você tá vivendo hoje? Eu me vi num momento onde eu precisava tomar uma decisão, onde eu precisava abrir mão da minha zona de conforto, onde eu precisava sair do efeito manada, onde eu precisava buscar essa direção e tomar a decisão de deixar de ser cativa para poder, de cativa a perdida e de perdida agora a posicionada, se posicionar no seu chamado. E isso vai exigir de você renúncia, isso vai exigir de você sabedoria, isso vai exigir de você um passo de cada vez. E uma coisa que eu sou muito grata a Deus, que a minha especialidade é transformar coisas difíceis em fáceis. Nos meus programas, eu crio métodos, né, para trazer coisas muito difíceis de forma fácil, de forma simples, de forma aplicável. E quando eu falo pra você de inteligência e foco temporal é isso. Onde eu tô agora, identifico o passado, aprendi com o passado e olho pro futuro. Tomo as decisões que eu preciso tomar e agora eu sigo. E amanhã a gente vai falar sobre a tribo. A gente vai falar sobre por que nosso cérebro nos faz escolher aquilo que a gente escolhe. Por que você faz o que você faz? Por que você escolhe o que você escolhe? Por que você, às vezes, quer fazer uma coisa e não consegue? A gente vai falar sobre a sua permissão. A gente vai falar sobre pertencimento, sobre permissão. A gente vai falar sobre autenticidade. A gente vai falar desse duelo entre eu quero, mas não posso, ou eu posso, mas não quero. A gente vai entender um pouquinho desses dilemas com base nas neurociências. E continua comigo nessa jornada. Essa jornada aqui eu poderia estar fazendo ela cobrando e fechada, num grupo fechado. Eu poderia estar cobrando caro, mas é uma forma de eu contribuir, de eu transbordar pelos 4 meses que eu fiquei sem produzir conteúdo. É uma forma, eu organizei tudo aquilo que queimava no meu coração em 40 dias pra gente estar juntos. Obrigado por você que está aqui comigo. E eu quero que você vá pro grupo Telegram, faça a atividade que eu fiz sobre a aula de ontem. Amanhã eu vou postar a atividade de hoje. É uma atividade por dia, durante esses 40 dias. E eu quero que você imagine agora o seu futuro. O seu 31 de dezembro, que tá logo ali. Imagina que quando as pessoas estiverem reclamando, falando mal, o ano foi horrível, foi isso, foi aquilo, foi tudo difícil, você vai poder contar uma nova história. Se você tá cativa, você vai poder falar, ó, saí do cativeiro, agora eu estou caminhando numa tribo. Não, eu já agora, que eu tava meio perdida, agora eu tô posicionada. Então, faça os exercícios, se engaje, traga as pessoas com a gente, certo? Renata, eu sonhava em ser funcionária de uma empresa e consegui a oportunidade de emprego onde eu queria. Porém, na experiência, questionei algumas coisas ruins que estavam acontecendo. Não passei da experiência. Certo? Como é que tá aí pra vocês? Vocês estão me vendo, ouvindo? Tá certo? Então, ó, e na quinta-feira, a gente vai ter... Eu quero que vocês participem, tá? Então, a gente vai aqui chamar, a gente vai ter um bate-papo... Então, essa primeira jornada, essa primeira semana é reconhecer a jornada. Ontem falamos da bússola, hoje estamos falando da jornada. Amanhã a gente vai falar da tribo e depois a gente vai falar de eliminar as distrações, para que a gente possa realmente romper esse deserto e nos tornarmos a mulher que Deus nos chamou para sermos. Tá certo? Sintam-se todas abraçadas, obrigado por estarem aqui comigo. Se você não está no grupo do Telegram, vai para lá agora, o link está na minha bio. E encaminha também essa oportunidade para essas mulheres, outras mulheres, pelo menos 5 pessoas da sua tribo estarem contigo, porque eu não sei até quando esse desafio vai estar aberto. Eu posso fechar a qualquer momento e cobrar por isso. Então aproveita que eu não estou cobrando. E a gente vai junto nessa jornada, vai ser um prazer ter você lá do outro lado. E eu quero ouvir seus comentários, eu quero ouvir a sua jornada, porque isso também me faz bem, isso me alimenta, me mostra que Wendy, tá no caminho, tamo junto. Quero saber se tá comigo? Um beijo, muito obrigada, rainhas. Tchau, tchau.